No meio de uma das sessões, eu recebi um recado do meu advogado que eu havia sido citada em mais um processo sobre as minhas palavras, as minhas opiniões. Lembrando que nós somos censurados, jornalistas, nós somos censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Nós não podemos falar que Luiz Inácio Lula da Silva é amigo de ditadores. Isso é notoriamente sabido, todos sabem, o mundo sabe. A pauta eleições na Venezuela, que está tão em alta agora, estamos tão preocupados com os nossos irmãos venezuelanos e a fraude que ocorreu naquele país, no pleito presidencial. Nicolás Maduro foi recebido com chefe de honras de Estado no Brasil. Então, Lula é amigo de ditadores. Sim, é amigo de ditadores. E nós fomos censurados, proibidos de dizer isso. E a passagem que cita o Supremo Tribunal Federal na própria declaração de Westminster é categórica e menciona a dinâmica de outros países e diz o seguinte: o legislativo da Alemanha, citando quem faz parte desse complexo industrial da censura global, o legislativo da Alemanha e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso político. Depois cita outros países. E eu acho que essa sessão, senador Girão, não poderia ter sido mais providencial, né? Parece que Deus mexeu os pauzinhos para que ela acontecesse depois do que nós estamos vendo, diante de um complexo industrial da censura que é muito, mas muito maior do que nós imaginamos. Nós sabíamos que muita coisa estava acontecendo em relação à censura no Brasil, o uso do poder judiciário como máquina política e como polícia política contra dissidentes do regime, como o Paulo muito bem colocou, não é apenas desse governo, mas do regime. E eu acho que depois dessa semana, mais duas frases entrarão para aquele rol de frases que o brasileiro nunca vai esquecer, o perdeu Mané, o derrotamos o bolsonarismo, pois essa semana mais duas frases entram para essa lista. Use a criatividade. Vou dar um jeito. 2 assessores do ministro Alexandre de Moraes conversando sobre achar um jeito de censurar a Revista Oeste. Um diz, mas ali só há reportagens jornalísticas. E o outro responde, use a criatividade. Eu vou dar um jeito de censurar. Então, senhores e senhoras, é muito difícil lutar contra o complexo industrial da censura quando há omissão por quem deveria, de fato, estar lutando contra isso. E no Brasil, infelizmente, eu que moro nos Estados Unidos há mais de 15 anos, o Paulo também trouxe as ferramentas que o próprio Congresso americano usa. A questão é que lá nos Estados Unidos nós não temos o tal foro por prerrogativa de função, que, de certa forma, coloca muitos parlamentares que não têm a coragem de senadores como o senador Girão, como deputados como o Marcel Van Hatten, por exemplo, e tantos outros aí, não vou citar tantos nomes para não esquecer todos aqueles bravos, corajosos, que não têm medo dessa arma apontada na cabeça dos parlamentares chamada foro por prerrogativa de função. Vai lutar contra o complexo industrial da censura, vai lutar contra um judiciário aparelhado, político, ativista, militante, eu vou colocar o tal foro por prerrogativa de função na sua cabeça e vou abrir um inquérito de ofício, sem provocação. Lutem, quebrem essa espiral de silêncio. Basta.
Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, senador Girão, muito obrigada pelo convite. Muitíssimo